E hora da análise dela. Thaís Herédia aqui comigo. Bem, querido, boa tarde a todos. Thaís Herédia, a gente acompanhou essa coletiva agora do vice-presidente Geraldo Alckmin, detalhando exatamente qual vai ser, pelo menos nesse primeiro momento, a agenda desse comitê organizado por ele. Vamos ter uma primeira reunião pela manhã com o setor industrial e depois à tarde uma reunião com o agronegócio, que devem ser, de fato, os setores mais impactados, né? A gente vem conversando sobre isso ao longo desde que Donald Trump anunciou essa tarifa de 50%. E aí, eu conversei, inclusive, com uma fonte mais cedo, Thaís, que me indicou que, na verdade, os setores não devem, nesse primeiro momento, levar demandas a Geraldo Alckmin. Eles querem ouvir o que o governo tem a dizer. E aí, nessa linha, o que o governo teria a dizer a esses empresários e associações? Ô Vitor, você sabe que eu acho que está todo mundo um pouco com o pé atrás, porque é uma situação inédita. O que eu ouvi muito, eu conversei com vários empresários e representantes das entidades, empresários que inclusive estarão lá amanhã, todos com muita reserva, porque ninguém quer criar mais ruído, né? Semana passada a gente ouviu muito, a gente continua até ouvindo, mas nessas conversas de bastidor, de contexto, para a gente entender exatamente, né, o que está pegando com os empresários e com os setores, o que se percebe é isso, é muito assim, um pouco de pé atrás. Há empresários que querem apresentar algumas soluções possíveis para o governo, mas com o receio do tanto que o governo estará apto a ouvi-las, né? Todos com quem eu conversei com todos, de todos os setores, todos têm um apreço enorme pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Não estou falando aqui do ponto de vista pessoal, estou falando do ponto de vista profissional, institucional, né? Viram na atuação dele, pré-tarifaço, uma atuação técnica, inteligente, estratégica, porque vamos combinar que as pontes entre Brasil e Estados Unidos foram queimadas antes do dia 2 de abril. Antes do anúncio do Dia da Libertação, que o Brasil ganhou os seus 2%, as pontes entre o governo Trump, recém-impossado, e o governo Lula já tinham se queimado. Então, ainda diante disso, Alckmin conseguiu essa reunião com o secretário de Comércio Exterior. Vamos contar aqui também que Fernando Haddad até encontrou com o Bessent, mas com o secretário do Tesouro, que é talvez hoje o nome mais importante da economia dos Estados Unidos, mas ali num outro contexto, e que Alckmin conseguiu 10 minutos da agenda dele, quer dizer, não foi uma agenda específica para tratar do Brasil. Então, há essa expectativa dessa expertise, até da personalidade de Alckmin na lida com esse processo, mas há uma preocupação muito grande na parte da negociação que está inviabilizada. E ela é grande, ela não é pequena, porque ela é a parte da política. Ela é a parte que deu ao governo, por exemplo, ganhos de visibilidade. Popularidade a gente vai entender com as pesquisas, a partir de amanhã tem pesquisa na rua, né? Essa é a expectativa, a leitura de bastidor também é que houve ganho de popularidade. Que houve ganho de engajamento, isso a gente já sabe com certeza. Mas há uma preocupação muito forte com a estratégia que será montada. Então, o ministro vice-presidente Geraldo Alckmin disse agora há pouco que não adianta ficar fazendo especulação que o governo quer baixar de 50 para 30, quer adiar, não tem nada disso, que eles querem ouvir o setor privado para aí montar a sua estratégia. O tempo corre a favor desse movimento, porque é só 1º de agosto, mas até 1º de agosto muita decisão precisa ser tomada. Então, a minha impressão é de que todo mundo chega machucado, está todo mundo machucado desses setores, né? Porque essa coisa de dizer, olha, vai impactar pouco no PIB, mas os setores que estão envolvidos, pesca, laranja, café, aviação, você tem toda uma cadeia de negócio, especialmente aqueles da indústria com alta tecnologia. A gente acabou de ouvir o presidente Danchan dizendo 50% da pauta exportadora brasileira de alta tecnologia vai para os Estados Unidos. Ora, isso pode ser em termos de PIB pequeno, mas em termos de competitividade e participação do Brasil, não é. Então, tem todo um cuidado e uma expectativa não positiva nem negativa, apenas de respeitar o movimento do governo e querer fazer parte dele. Aí, você citava exatamente essa série de demandas políticas por parte de Donald Trump, não só políticas, né, mas também demandas judiciais, que não caberiam a qualquer tipo de interlocutor do governo brasileiro negociar. A partir, de novo, né, de uma premissa
impossível. Qual a chance do Brasil conseguir avançar? A China conseguiu, né? Com algumas cartas na mesa, conseguiu. A Colômbia conseguiu. Agora, essa perspectiva de que a União Europeia tem uma disposição clara de negociar. Quais as chances do Brasil, que a gente foi presenteado com a maior alíquota entre esses parceiros comerciais dos Estados Unidos, por uma razão aparentemente política? Quais as chances da gente conseguir consolidar qualquer tipo de acordo, ou pelo menos que essa tarifa seja atenuada? É claro que tem boa parte desse sucesso dependendo da disposição dos Estados Unidos em querer fazer negócio com o Brasil. Essa disposição vem da cabeça de Donald Trump? Não, dificilmente. Vem de onde, então? Vem da pressão dos setores americanos que são dependentes dos insumos brasileiros. Essa pressão já está acontecendo, né? Os empresários também dão conta disso, de que estão com uma conversa direta com os seus pares nos Estados Unidos, com seus interlocutores nos Estados Unidos, para os destinos, os empresários e as empresas que recebem as mercadorias brasileiras, os produtos brasileiros, e já começou um processo de pressão sobre o governo americano, de dizer, escuta, o café, nós vamos botar um aumento de 50% no preço do café que vem do Brasil, que é 1/3 do que a gente consome aqui no Brasil. Então, essa pressão que vai trabalhar do lado de lá, que vai trabalhar do lado dos Estados Unidos, e há também os empresários brasileiros com alta exposição e com muita negociação. Tem empresas, por exemplo, que têm já a produção carne, indústria de eletroeletrônicos, pesados, industriais, tem já empresas operando nos Estados Unidos. Então, já há uma base brasileira em solo americano para também fazer essa pressão. Então, o recuo de Trump, que precisa acontecer, aliás, Vitor, acho que esse é um ponto importante. Os dois vão ter que ceder. Os dois vão ter que ceder. O Brasil tem uma parte dessa cessão que é inegociável, que ela não pode existir de jeito nenhum, que é a decisão da justiça, que é a soberania da eleição brasileira, a soberania da lei brasileira. Isso não tá em voga. Agora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, não adianta o Brasil ficar repetindo, olha, a gente tem superávit, olha, a gente tem superávit. Isso claramente não é um argumento mais válido, porque eles sabem disso desde que Trump assumiu. Então, por mais que tenha havido um erro ali na carta, e a gente entendeu que aquela carta foi feita quase que ali no celular do Donald Trump, no Notes, né, do celular, bateu lá o que ele quis. Então, assim, mas esse argumento apenas do superávit não funciona, né? Precisa entender onde está o interesse dos Estados Unidos do ponto de vista comercial. E outra coisa que eu queria dividir aqui é o seguinte, 100% dos empresários com quem eu conversei rechaçam qualquer ação de reciprocidade. Qualquer. Porque enxergam nessa ação de reciprocidade não necessariamente via tarifas, mas via outros instrumentos, como patentes, propriedade intelectual, cobrança de serviços e tal, que são as chamadas barreiras não tarifárias, como altamente tóxico na relação do Brasil com os Estados Unidos. Não só com os Estados Unidos, né? Com o mundo inteiro, porque assim, se foram capazes de tomar contra os Estados Unidos, qualquer outro parceiro será fraco. Né? Então, algumas premissas aqui. A premissa de a reciprocidade não pode ser uma opção. Os dois lados vão ter que ceder e essa cessão precisa ser econômica, porque do ponto de vista da soberania, da justiça e da lei brasileira não há que se abrir mão em nada, porque não tem menor cabimento, mas alguma cessão o governo tem que imaginar que pode fazer a partir de uma leitura estratégica do que precisa o governo americano. Então, ora, se a gente está dizendo aqui, e se os americanos sabem que eles têm dependência do aço, do avião, do papel e celulose, do café e da laranja, alguma força o Brasil chega para essa negociação. E a última premissa é a da estratégia escrita, acertada e aprovada pelo presidente Lula, porque com toda essa estima e essa confiança na competência de Alckmin,
como sempre diz um economista das antigas aqui no Brasil, quem tem a caneta é o presidente da República, assim como foi nos Estados Unidos. Zerende, os Estados Unidos têm um café aguado e dependem da gente para fazer hambúrguer. Não é isso? Exatamente. Então, eles é que se apresentem dizendo, escuta, pelo café, pagamos quanto? A gente faz piada, mas, gente, é muito sério. As indústrias estão com muito medo, estão sentindo na pele que pode ter né, assim, o tamanho da perda. Então, muito cuidado, muito respeito pela institucionalidade, né? Um empresário me disse o seguinte: se não baixar a fervura, não vamos encontrar solução. Então, assim, cabeça fria, bola no chão, pensamento estratégico, técnico, porque aquilo que é inegociável, negociável está. Todo o resto que for negociável precisa ser pensado estrategicamente. E o equilíbrio ganha, né? Entre nós já existe aqui, né? Querida. Obrigado, Thais Heredia. É sempre um prazer. Até já. Obrigada. Até amanhã.